seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redcast. Eu, Leonardo Guial, seu host, estou aqui hoje com o Matheus para tratar sobre um tema super importante para você que opera ou pretende operar no segmento de franquia, né? É muito comum a gente receber muitas empresas desejando, né, operar nesse mercado, desejando formatar sua marca para operar no mercado de franquias, mas a maioria das vezes não tem ideia de que por trás, né, dessa estratégia de franchising existe uma outra empresa, um outro CNPJ, novos processos, novas pessoas, uma nova estrutura. E a gente tem um papo muito bom aqui pós-ABF, né, Matheus? Isso. Para tratar com um cara que a gente tem a honra de receber aqui, Ayrton Carvalho, gerente de franquias do Loucos por Coxinha. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Prazer, muito bom bater um papo com vocês aqui, essa oportunidade. Então, aproveitar para me apresentar, né? Sou Ayrton Carvalho, tenho 29 anos, aproximadamente 10 anos de franchise. Então, iniciei na operação, fui garçom na minha primeira unidade como de franquia. A operação se tornou franquia e eu saí lá como gerente de operações dessa rede, depois de 5 anos. E aí ingressei no mercado de consultoria e há 2 anos estou como gerente de franquia e marketing no momento da Loucos por Coxinha, uma rede aí que tem 9 anos no mercado. Hoje nós temos aproximadamente 90 colaboradores. Em setembro estamos de mudança, estamos de mala pronta. Estamos indo aí para uma estrutura de 60 mil metros quadrados, uma expectativa de 200 funcionários diretos, né? A indústria hoje conta com a fabricação de 2 milhões de coxinhas dia. Uau. Essa expectativa vai ser ainda maior, né? Com essa expansão, e abrir também mercado para fabricar outros produtos, como pão de queijo, como pão francês. Então, nossa pretensão essa é a maior indústria de alimentos derivados do trigo no Brasil, nos próximos 10 anos. Maravilha. Saindo aqui do Rio Grande do Norte. Né? Os 200 colaboradores que você falou em direto é sem contar os franqueados, no caso. Sem contar os franqueados. Hoje a gente já conta com aproximadamente 60 operações, né? São 60 operações operando e mais ou menos 200 a 250 funcionários diretos das operações. Aí vem os funcionários indiretos, os prestadores de serviço, esse número vai se tornando ainda maior. Eu acho que é o que hoje nos move, né? Gerar emprego. Maravilha, Ayrton. Seja muito bem-vindo aqui. É um orgulho gigantesco. Já deixo um abraço, né, na turma toda lá do Loucos por Coxinha, o Pablo e toda a equipe de vocês. Com certeza é um case, inspira muita gente aqui, né? Quando a gente fala de franquias e fala no Rio Grande do Norte, é impossível não ligar os pontos. A Loucos por Coxinha tem uma história inspiradora e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, ter muito insight aqui, né, sobre como operar. Hoje a gente vai, no episódio de hoje, está tratando um pouco sobre os desafios que uma franqueadora ela exerce, né? Então, assim, imagina que alguém decidiu operar por um mercado de franquias, e tem outros episódios que a gente trata, no caso, sobre isso, passou por todo aquele processo de formatação, definição de modelo, né? Documentação jurídica, venda das primeiras unidades, já está rodando ali. É preciso ter uma estrutura mínima para operar ali enquanto franqueadora. Eu acho que você poderia, Ayrton, se possível, já começar quebrando tudo aqui, fazendo um paralelo entre... Você falou sobre 2 operações que você trabalhou dentro de uma operação, né? Então, uma na primeira, em uma empresa que passou por esse processo de formatação de franquia, e uma segunda que você já chegou com esse processo estruturado e formatado. Eu queria que você traçasse um paralelo, Ayrton, trazendo para a nossa audiência, composta basicamente por empreendedores que estão na jornada de crescimento, quais são as principais diferenças assim, e semelhanças, né? Diz assim, poxa, em ambos os casos a gente tem que ter cuidado com a operação, tem que ter cuidado com isso, com aquilo outro. E quais são as principais diferenças? Para quem está começando, quais devem ser os cuidados? E depois que chega a maturidade, quais são os principais desafios, já sendo muito direto ao ponto no nosso episódio? Show de bola. Então, o negócio de franquia, a base é transferência de know-how e concessão de uso de marca, né? Então, eu posso ser uma franquia que só concedo a marca, né? E não tenho nenhum outro know-how, ou posso ser uma franquia que só transfiro o know-how, transfiro a marca e não produzo, né? Tem todas essas variações. Nas 2 experiências que eu tive, eu fui de operações que foram franqueadoras e indústria, que não é comum. Então, eu tenho o João da Casa do Bolo, ele só tem o know-how de como vender o bolo, do cuidado da marca, da divulgação, e ele não fabrica o bolo. A padaria do José é que entrega os bolos para a franquia dele. Isso é muito comum de isso acontecer. Então, para você ter ideia, a Chili Bean não fabrica um óculos, né? Os óculos são todos importados. Então, coloca a marca dele a marca dele. Mas né, tem o know-how do varejo, entende como é que funciona. A gente teve agora,
com o Caíto Maia mês passado. Então, assim, uma hora e meia de conversa foi uma aula. O cara realmente tem know-how para transferir. E outros, que no caso, como Loucos por Coxinha, outras franquias que eu trabalhei, eles são indústria também. Então, nós fabricamos o produto e entregamos ao franqueado. Quais são os desafios desse modelo, né? É você conseguir garantir a qualidade. Na verdade, qual é a virtude? Você consegue garantir a qualidade do produto e qualquer decorrência no processo está na sua mão. Qual é o desafio? No nosso caso, para o produto congelado, é mandar um caminhão daqui, do Rio Grande do Norte, que normalmente não é rota, para a Goiânia. Então, eu tenho que crescer de forma aspiral, assim a gente chama o nosso crescimento. Então, eu tive operações em João Pessoa para poder ter em Recife, para de Recife ir para Maceió, para de Maceió ir para Alagoas, para da Alagoas ir para Bahia, para da Bahia eu ir para Goiânia e Palmas. Então, eu não conseguia, com 2 anos de franquia, com 5 operações, e entregar em Brasília, né? Mas conseguia, sim, nas operações que eu tinha, manter a qualidade. E assim, a gente vem fazendo esse processo de franquia. Um outro desafio é conseguir levar esse know-how também para fora, né? Isso está muito voltado aos critérios de escolha do franqueado, né? Acho que hoje a gente erra bem menos, né? Eu acho que hoje nosso nível de assertividade tá muito bacana, nos deixa satisfeito, mas no começo, aí vai ser o mal de cada um, né? Você começou seu negócio, você entendeu que seu negócio é franqueável, é muito importante você buscar uma consultoria externa como o Sebrae mesmo, fazer um trabalho de franqueabilidade, vocês, enfim, tem outras marcas no mercado, né? É importante trabalhar e entender se esse negócio é franqueável, porque muitas vezes a ideia é boa, mas ela não é replicável. Pô, tem uma hamburgueria bacana, vende bem, tá, mas eu vou abrir essa hamburgueria em João Pessoa. Qual o know-how eu consigo transferir? Não, eu vou lá ensinar a processar a carne, a fazer o tempero. Então, qual o sentido daqui a 2 anos essa empresa continuar com sua marca e pagando os royalties, fundo de propaganda? Então, muitas das vezes, né, não é interessante. Os negócios são muito bons, são rentáveis, mas não são franqueáveis. E deve ter a maturidade para entender. E tem outros que já nascem com a ideia de franquear. O Loucos por Coxinha já nasceu assim. Então, nós nascemos no Alecrim, um carrinho de rua, né? O carrinho com o Pablo e o Vitor, que são os fundadores. Essa história é fantástica, conta aí pra gente. O Pablo saiu do Sebrae, e aí tinha iniciado no Sebrae, ficou indo um paralelo ali, foi para São Paulo em busca de uma ideia assim, não. Vou fazer coxinha, mas vai ser diferente. Então fazia um carrinho com uma comunicação diferenciada, todos de fardamento, de touca, e um detalhe importante é que cada carrinho tinha o primeiro tinha o número 11, o segundo número 12 e o terceiro número 13. As pessoas olhavam e diziam, pô, já tem 12, 11 carrinhos, 13 carrinhos. E aí começou ao ponto deles terem 12 carrinhos. E aí eles não entenderam que o negócio precisava tomar outra proporção. Começaram a fazer consultoria de campo e ver que alguém não fazia a troca dos equipamentos de forma correta. Aí é a dor do crescimento. Você perder a padronização. E aí você tem que ter o entendimento de se reinventar. Começar pequeno e pensar grande. Aí foi onde a gente teve a oportunidade de ir para o shopping via direta, foi a primeira operação de quiosque, aquele modelo lá gigante, aquele modelo quase uma cigarreira. E aí replicamos esse modelo, depois entendemos que para dentro de shoppings necessitava de uma adaptação, então não existe fritura dentro do corredor do shopping. Aí foi onde a gente conheceu os equipamentos da Amendobi, que é uma empresa americana, que importamos a fritadeira. A fritadeira hoje custa em média R$45 mil, então cada quiosque leva 2 fritadeiras. E aí você olhava e dizia, pô, você vai investir em coxinha, assim, tem uma pegada, tem um apelo, não tem apelo de venda. Comecei um negócio, eu vendo óculos, uma marca bacana, eu vendo coxinha, né? Mas a gente tem operações aí que, acho que 30% das operações não operam no Simples. Só para você ter ideia do nível de faturamento. Então, a gente consegue aí hoje ter um faturamento de 50 milhões ano, em indústria e franquias. Interessante. E aí, então, é muito legal que você já começou falando sobre uma dor, né? Que é uma dor muito recorrente de quem está nessa tratativa, nesse caminho, nesse percurso de franquear, que é a questão do fornecimento da rede. Geralmente, as pessoas só vão pensar isso lá na frente. Qual que eu vou fazer para fornecer para toda essa rede, mantendo padrão de qualidade? Às vezes, por exemplo, a depender da marca, quando você não tem uma produção própria, o teu fornecedor não está pronto para fornecer em escala, enfim. Isso acaba afetando, enfim, na essência, a capacidade de franqueabilidade daquele negócio, né? E em ambas as experiências que você adotou, vocês eram os fornecedores, os principais, digamos assim, fornecedores da rede de franquias. Aí você tem a vantagem que você falou do padrão, eu acho que é importante falar também que acaba trazendo uma limitação que você mencionou de crescimento do ponto de vista logístico, né? Porque, poxa,
se eu detenho esse fornecimento, se eu estou entregando lá na ponta esse produto, consigo controlar a qualidade, mas a conta tem que fechar. Né? E é importante você mencionar isso, né? Trazer isso para cá, dizer assim, poxa, eu não consigo abrir ali hoje uma unidade lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu não tenho rota comercial para fechar. E ao mesmo tempo gera uma pressão de crescimento, né? Porque assim, imagino que para a área de expansão de vocês, vendi uma nova unidade, você falou em Goiânia, por exemplo. Já esticando a corda, imagina um pouco do ponto de vista para a indústria, né, que está fazendo essa entrega lá, o custo logístico, o custo operacional dessa brincadeira. Então, imagino que a área de expansão de vocês já está se movimentando para fechar mais alguma coisa ali perto. É assim que funciona essa dinâmica? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu tenho hoje na fila de espera Cuiabá. Então, são 4 operações lá, franqueados de outra rede, de vestuário, estão se desfazendo das operações e buscam lucros por coxinha. E aí, numa conversa bem simples, eu falei, olha, você precisa, dentro da minha análise hoje, você tem que fazer o pedido para 4 meses, onde para alimentação é muito arriscado, no máximo 60 dias. Eu tenho todo a expertise. Se você me perguntar, eu vou dizer quantos engradados de coxinha por sabor você vai precisar pedir, mas existem as eventualidades. Eu vou sair com um caminhão aqui com mais de 200 mil mercadoria, então pode acontecer de ter algum extravio no meio do caminho, então a gente tem que ser bem cauteloso. E hoje, o que nós fazemos? Existe uma rota criada e a gente faz Campina Grande, parte do Pernambuco, faz Alagoas, faz Aracaju, faz Maceió, Aracaju, Bahia e faz Goiânia. Então, Goiânia não pesa tanto por ele ser o fim. E uma particularidade do nosso negócio, como a logística é nossa, nós conseguimos frete de retorno. Não é comum, mas a gente consegue frete de retorno. Então, eu posso ir com coxinha e voltar um pão de queijo congelado, contratado. Então, nós conseguimos hoje, em algumas praças, já fazer o frete de retorno, e isso amortiza bem esse nosso investimento. E aí, o importante demais, o negócio de franquia, é um negócio que tem que ser rentável para a franqueadora, mas principalmente para o franqueado. Não existe franquia que sobreviva, e aí eu sou exemplo disso. Eu trabalhei numa operação onde a franqueadora ela tinha resultado financeiro e o franqueado não. Então, por esse motivo, nós chegamos a abrir 16 lojas no Nordeste, operações faturando 1.200.000 por ano, e o franqueado não via dinheiro. Por quê? Porque o negócio não era franqueável. Né? A gente falou aqui no início sobre o negócio. O negócio não era franqueável. Talvez fosse um negócio de concessão, fosse ter muito sucesso própria, com isso. Né? Ou você conceder, transferir o know-how e o franqueado operar. E lhe pagar licenciamento de marca. Né? Acontece muitas vezes da marca, primeiro, ela não tem uma capacidade de margem, então ela tem margem apenas para aquela unidade, sim, mas ela não tem margem suficiente para pagar a taxa de royalties, pagar a taxa de franquia, participar de eventos, de treinamentos, que é uma necessidade de você manter essa padronização, né? Acho que outro ponto importante é essa transferência do know-how. Acho que quando uma marca ela tem uma complexidade muito grande, muitas vezes ela não é franqueável também, porque às vezes só aquele empreendedor, aquela unidade, a matriz, vamos dizer assim, que consegue executar com perfeição, e por esse motivo também pode não ser franqueável, né? Então não adianta o empreendedor, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço e só por causa disso eu quero franquear. Não, tem todo um estudo por trás disso, né? E a gente falando sobre esse planejamento de expansão, chamou bastante atenção a logística, né, tudo mais. Como é que vocês fazem hoje esse plano, vamos dizer assim, é um plano anual de quais locais no país vocês vão expandir, qual a meta por estado, como é que vocês fazem isso hoje? Hoje a gente faz por modelo de negócio, né? E ele é revisto a cada 6 meses. Então, eu tenho hoje um projeto de abertura de 20 containers até o final do ano. E aí isso vai de fechamento de contrato até mesmo execução, muito alinhado com a nossa logística. E o comercial vai conversando ali. Chegou muito lead para São Paulo. Então, eu estou tendo uma demanda muito forte em São Paulo. O que eu preciso para viabilizar São Paulo? A gente vai precisar entrar com 6 lojas. Então, aí o comercial já alinha com os candidatos. Pessoal, eu não tenho logística no momento para a região, mas você quer entrar na fila de espera, qual seria seu interesse em investimento? Então, apresenta a COF, apresenta todos os processos e deixa ali aquele candidato pré-aprovado. Ele não paga taxa de franquia, ele não participa de nenhum outro processo como franqueadora. E aí a gente segue ou não segue, né? Então,
Hoje a gente dá mais não do que sim. Então, Natal, por exemplo, é uma praça que eu já estou 100% fechada. Eu só cresço organicamente com os meus franqueados. Aham. E não tenho mais espaço. Então, se você encontrar um ponto aí na Nova Parnamirim, na Maria Lacerda, alguém me liga aí que eu tô precisando. A gente tem franqueados em busca. Fala um pouquinho sobre esse perfil da franquia Loucos por Coxinha, né? A gente tem a unidade quiosque, tem a unidade container. O que é que o franqueado ele precisa ter de capacidade de pessoas? Qual o perfil desse franqueado que vocês procuram? Fala um pouquinho sobre esse modelo de negócio de vocês hoje. O nosso modelo de quiosque, ele hoje parte do investimento inicial de 210 mil. Não é um investimento baixo, né? Isso também a gente garante aí um retorno do investimento entre os 14 meses, né? Porque a gente tem o nosso faturamento médio e entende que só é validado numa operação quando ele consegue garantir esse retorno para o franqueado. Por quê? Porque não é interessante o franqueado ter apenas uma operação. Hoje eu tenho 60 operações e 19 franqueados. Então a gente tem franqueados normalmente com 5, franqueado com 3, já tem franqueado com 8 operações, né? Por quê? Porque a gente conseguiu desenvolver um produto e um processo que consegue ser transferível. Né? Para um modelo de quiosque, a gente tem dois modelos. Um franqueado operador, que ele vai trazer uma rentabilidade muito maior. Né? Você está ali, o dono está todos os dias, então ele consegue operar ainda melhor. Como também um franqueado investidor. E aí, quando tem esse franqueado investidor, nós colocamos em contrato e exigimos um gerente. Normalmente, todo candidato que chega para comprar uma franquia para você vai dizer: vou estar ali todos os dias, então vou colocar 3 operações. Na prática não é assim, né? Na prática não é assim. Nos primeiros contratos nós colocávamos como obrigatoriedade no contrato que ele precisaria passar 2 horas em loja, todos os dias. Isso era posto em contrato. Então, eu tive franqueado com 8 lojas, ele perguntou se tinha como transferir, tinha como mudar o dia aí, né? E aí depois a gente entendeu que não é o dia, é ter a liberdade de colocar um gerente, um gestor que vai ficar em contato direto com o consultor. Então, normalmente quem busca quiosque tem um operador para acompanhar as lojas. Os processos são muito rápidos, muito simples. Então, para você conseguir aí causar algum prejuízo à operação, tem que se esforçar muito. Eu acho que é só sorrir já vende 90%. Os outros 10% é o processamento. E para o modelo container, nós iniciamos com investimento de 85 mil. E aí o que nós pensamos? Vai ser alguém que está saindo da CLT, ou executivo de algum banco, que está buscando aí uma rentabilidade de 15% a 20%, vai empreender, vai entrar dentro do negócio, vai ser isso. A realidade é outra. Legal. A realidade foram investidores que montaram uma operação simples, enxuta, montaram a segunda. Então, eu tenho um franqueado que abriu o primeiro container, comprou mais 2, vai inaugurar a segunda agora, para abrir a terceira. Foram Extremóis, Saramirim e João Câmara. E eu tenho um franqueado que abriu Boa Esperança em Parnamirim, abriu agora Nova Descoberta, e a gente vai seguir para São José do Mipibu. Né? Aí vai ser um movimento. Né? Primeiro movimento foi criar uma micro franquia para que se possa dar liberdade e capacidade de investimento. Eu estou fechando também até agosto um outro modelo, que é a partir de 40 mil. Aí é um modelo mais para parques, um modelo mais para cidades como Açúcar, Icó, a partir de 40 mil habitantes. Então, eu vou ter cidade a partir de 40 mil, cidades de 100 mil habitantes, que é o modelo container, e aí regiões já com shopping, centros, com circulação de pessoas, que é o modelo quiosque aí. Legal. E aí, não sei se você pode dar spoiler, mas a ideia vai ser conectar isso com master franqueados ou não, assim, do ponto de vista logístico? Vai ser indiferente, porque, na verdade, eu vou começar a expandir dentro das rotas que eu já estou. Então, eu já vou a Mossoró, faz sentido para mim abrir a Sul? Né? Sim, então eu vou para o Ceará, então eu consigo abrir a Calcaia, onde eu já tenho a operação. Entendi. Então a gente vai dar essa flexibilidade. Um horizonte que a gente está enxergando, que a gente já tem na Bahia, é universidades. Então eu já estou dentro da Waxal lá na Bahia com um modelo híbrido aí, um modelo de quiosque, mas que opera na estrutura desse que a gente formatou aí. Então com 40 mil você vai ter aí possibilidade de fazer esse payback em 4 meses. Legal. E aí é tentar pegar quem está cansado do mundo corporativo, está buscando talvez atuar, ou realmente está querendo investir com 10, 15 operações nesse modelo. Então a gente vai entender ainda qual vai ser o perfil a praticar. Vamos pilotar com os nossos franqueados, abrir nos próximos 6 meses só para a nossa rede. Quem quiser operar tem a liberdade e exclusividade. A partir dos 6 meses a gente vai começar a abrir para outros franqueados, né? Para abrir esse mercado aí. Ayrton, me dá uma ideia, né? Assim, uma das grandes vantagens do sistema de franquia, a gente tem a possibilidade de expandir de uma forma rápida, né, a rede, utilizando recurso
de terceiros, você não usa, no caso, recurso próprio, né? Pelo menos não com essa finalidade de abertura de loja, de abertura de varejo. Me dá uma ideia de velocidade de expansão, de como vocês controlam isso, né? Porque, assim, existe uma preocupação, imagino eu, que de todo franqueador para que consiga regular ali oferta e demanda, né? Então vocês, por exemplo, estão passando agora por um ciclo de crescimento, saindo de uma planta industrial, indo para uma outra bem maior, com uma outra estrutura, com a capacidade de produção muito maior, e aí você vai ter condição, né, de atender a uma rede também maior. Como que vocês, qual que é a velocidade e como vocês planejam isso? A gente vai abrir tantas, você falou aí por modelo, né? Mas existe um plano maior da Loucos por Coxinha em termos de um planejamento anual, por exemplo, de velocidade de crescimento da rede, como dosar isso para manter a qualidade, controlando logística comercial, operações. Hoje a minha indústria ela atende 60 operações, tem capacidade para atender 120 no cenário Então que a você gente já está hoje. opera folgado, Então eu né? não tenho, se eu decidir abrir uma loja amanhã, em Mossoró eu vou abrir e eu tenho estrutura, a gente, para acelerar esse processo, existe um grande impedidor que são fornecedores terceirizados. Então meu quiosque eu faço num fornecedor, que inclusive o Bob's agora contratou ele, então eu faço, leva em média 30 dias para fazer um quiosque. Eu tenho uma moveleira de inox que eu faço numa empresa de São Paulo, e aí leva também em média 45 dias. Então, alguns fornecedores homologados levam um certo tempo. E aí a gente calcula baseado também na capacidade produtiva do nosso fornecedor. E é importante demais, se você quer franquear, você tenha parceiros que consigam acompanhar seu crescimento e que você possa passar credibilidade e dar contrapartida também para ele. O nosso negócio, nós não ganhamos dinheiro em quiosque, eu estou falando isso porque existem redes que colocam comissão dentro do quiosque, então muitas vezes eu vou contratar um fornecedor, a moveleira de inox aqui é R$40 mil, mas vai fechar por 45, fica 5 para a franquia. Fala, não, dê desconto pro meu franqueado, porque foge muito do seu core business. Qual é o teu negócio? É vender coxinha e transferir know-how, então é isso que eu quero. Se o fornecedor da embalagem me disser que vai me dar R$5 por cada pacote de embalagem, eu mando ele entregar o meu cliente R$5 mais barato. Às vezes equipamento, né? Você vai vender o equipamento e quer ganhar E aí, o 20%, que nós um fizemos agora? estoque, uma embalagem. A gente comprou 4 estruturas de quiosque já de forma antecipada e vamos, assim que vender essa estrutura de quiosque, comprar container com o valor dessas estruturas para acelerar o processo e eu dividir em 10 vezes para o meu franqueado. Então, algo que ele compraria aí comprar em 50 mais 50 ou 50, 25, 25, ele vai comprar em 10 vezes aí. Então, nós conseguimos como indústria e as nossas possibilidades de crédito, fizemos esse investimento e abrimos até dia 15 desse mês somente para os nossos franqueados. Só resta uma unidade. E é muito bom porque você também acelera esse processo, né? Tu não depende do fornecedor ali, eu vendi uma unidade tal, mas o fornecedor não está pronto para montar o quiosque. Você já tem ele pronto, você consegue dar velocidade. E aí hoje o nosso fornecedor, essa última leva, meu fornecedor ele fez 10 quiosques. Ano passado, em dezembro, ele fez 10. Então a gente inaugurou 6 e ficou 4 aí. A gente comprou os outros 4. Ele fez sem chegar a pedido, porque ele já fez 50, né? E aí a gente mantém esse mesmo modelo e vai começando a dar essa liberdade, vai começando a pegar esse caminho, mas normalmente é muito isso, é o fornecedor e a nossa necessidade de crescimento, nosso interesse por crescimento. Normalmente nós não colocamos precisamos até dia 15 e não tem essa pressão, porque o nosso negócio não é taxa de franquia. Tem algumas marcas que operam voltado a abrir negócio, porque tem que ser sustentável. Então, eu vi operações abrindo há 60 dias aqui no RN em um ponto que eu neguei 2 vezes para o meu franqueado. Isso, muitas das vezes, faz com que o mercado de franquia não tenha tanta confiança por parte do investidor. Não, você vai montar uma franquia, não dá certo não. Fulaninho investiu 600 mil numa franquia e o negócio não deu certo. Porque muitas vezes o negócio que ele investiu não tem segurança por trás, não tem credibilidade, então você tem que estudar bem. Acho que uma marca muito importante para quem quer investir em franquia ou quem tem franquia, tem uma franqueadora, é se associar à ABF, buscar o selo de excelência. O que é o selo de excelência da ABF? Nós temos, pelo 4º ano consecutivo, o selo de excelência. É feita uma pesquisa com seus franqueados, levando em conta seus atuais franqueados. Eu não sei quais são os meus franqueados que são pesquisados, tá? Eu só tenho minha relação de franqueados lá, a ABF fala, só tem a pesquisa. E aí, o que eles levantam? O retorno do investimento, se a franqueadora está dando suporte, qual o nível de apoio que ele está tendo, o quão satisfeito esse franqueado está com os fornecedores homologados e com os fornecedores da franqueadora, né? E então tem todo esse estudo feito e aí ao final você tem que ter um aproveitamento acima de 82%, você consegue receber o selo de excelência
E aí, das 360 marcas que se candidataram ano passado, apenas 220 receberam. Né? E eu fui a São Paulo agora em maio receber esse troféu. Legal, Para a gente é parabéns. extremamente gratificante, ficamos muito felizes. Né? É a única franqueadora aqui da RN que foi chancelada com o selo da excelência da BF e poucas do Nordeste. Né? Parabéns, Ayrton, muito bom. Bom, Mas me fala, Ayrton, nessa esteira aí, eu percebo que existe uma relação muito aberta, muito franca e que existe uma preocupação de vocês genuína com o franqueado, né? Nessa ponta. Geralmente esse relacionamento, essas tratativas, principalmente no início de uma rede, ele acaba sendo muito informal, né? E às vezes um ponto de atenção para o franqueador, né? Porque o cara estava acostumado a operar a loja dele, né? Era uma forma de relação, digamos assim, com colaboradores, é uma forma de tratativa. Daqui a pouco, decidi franquear, eu passo a vender algumas unidades para pessoas que possuem cabeças diferentes da minha enquanto franqueador. Nessa esteira, Ayrton, obviamente que a gente tem documentação jurídica, né? COF, circular de franquia, os manuais, que, enfim, vamos dizer ali todo como tem que acontecer a operação na prática, tudo isso a gente já discutiu aqui de uma forma muito forte. Eu queria ouvir de você, assim, no dia a dia, que práticas você recomenda com que esses franqueadores que estão no início dessa trajetória adotem com esses franqueados para ter esses franqueados próximos? Desde, sei lá, algum tipo de prática que você tenha relacionada à escolha da pessoa, né? A seleção desse candidato, a escolha de um ponto comercial ou questões de rotina mesmo, no dia a dia. Gerencial, né? Controle Que tipo gerencial. de cuidado você tem para ter a rede na mão, assim, próxima de você, parceira, né? Ninguém conquista um selo desse da ABF sem ter relacionamento com o franqueado. Então, em 2019 a gente foi expor, fomos como expositor na ABF. Engraçado foi que era o primeiro ano, né? Nós escolhemos, Pablo acho que contou, escolheu, eu quero aquele projeto lá. Não, aquele projeto que você está pedindo é 50 metros quadrados. Não, é aquele que eu quero. Não, para você que está vindo agora é esse aqui. Não, eu quero aquele. Quanto é? Pá? E a gente foi com... e uma das particularidades, nossos franqueados foram como vendedores, pagaram passagem do bolso deles e foram como vendedores lá, atendendo cliente, falando, não, eu sou franqueado da marca aqui. Que massa. E acho que muito isso é porque nós somos apaixonados pelo sucesso do franqueado. Então, a equipe sai, isso é culturalmente lá na empresa. Nós saímos e somos apaixonados todos os dias para buscar o melhor para o nosso franqueado. Mas existem todas as prerrogativas contratuais que precisam ser bem estabelecidas no começo. Desde a escolha do franqueado, não adianta, se você tem uma rotina... eu já tive franqueado que estava ganhando bebê e estava buscando investir em outra cidade e queria se mudar com a família. A gente negou. Porque a gente entende que vai, nesse início de processo de gravidez, nos primeiros anos da criança, você vai querer estar presente, vai ser a criança é prioridade, né? vai ser prioridade para ele, não adianta, ele vai lhe dizer que vai ficar lá todos os dias, mas não vai ficar. Então, você precisa se antecipar a isso. Né? Mas também tivemos investimentos que não deram certo e tudo isso foi alinhado. Tem um shopping, a gente acredita que dá certo, o franqueado acreditou que dá certo, vamos... Pois a gente não está com tanta segurança, não. Eu faço questão, eu vamos operar, vamos. Então a gente dá essa liberdade para o franqueado também. Vamos apostar? Então a gente fez agora no Centrofest de Fortaleza. Vamos para o Centrofest, ficamos, não vamos. O franqueado disse, eu assumo a responsabilidade e vou. Operamos muito bem em dezembro, final de ano, venda de roupa. Janeiro não operamos bem, fevereiro não operamos bem, março não operamos bem. Voltamos, sentamos. Eu fui pessoalmente e falei, lembra aquela conversa que a gente teve em dezembro? Que era o risco. Eu acho que nós precisamos reinventar esse negócio aqui e ou a gente muda de local dentro desse mall ou sugiro a gente ir para outro shopping da cidade ou repassar essa operação ou até mesmo retornar. O nosso negócio, o investimento ele fica contido no quiosque, então esses 210 mil, eu pego esse quiosque e levo para qualquer outro shopping no Brasil, ou eu repasso para um novo franqueado que quer abrir uma outra unidade em outro local. O nosso negócio nos dá essa particularidade, diferente se eu abrir uma loja que eu tenho que fazer mezanino, fazer todo o investimento, e se a loja não der certo, ela ficou lá, o investimento ficou todo lá. Então a gente consegue ter essa liberdade no nosso negócio. E a franqueada conseguiu mudar de ponto e hoje, hoje nós mandamos o relatório mensal do faturamento de junho, né? E ela foi uma operação de destaque com um crescimento de 73% de faturamento, somente mudando. A gente saiu do quarto piso e fomos para o primeiro piso ao lado do Burger King, ou do Bob's e o McDonald's, a casquinha de sorvete, então já viu, né? Então, assim, foi muito bem alinhado. Então, se essa operação não fosse rodar, não fosse dar certo, eu estava tranquilo, a franquia estava tranquilo. Foi uma decisão de aposta e hoje ela deve estar sorrindo à toa, né? E aí, acho que é muito esse alinhamento de expectativa e você está ciente que aquele negócio tem que ser rentável para outra pessoa.
Porque é interessante que esse franqueado abra 1, abra 2, abra 3, e o franqueado que não está em constante crescimento, não, quero montar uma operação aqui para minha filha ou para minha esposa. Às vezes a gente tem muitos esses interessados, não é o caminho. Franquia não é aposentadoria. Quem está comprando aposentadoria não é. É melhor você botar na renda Até fixa uma lá. pergunta, quem não tem o perfil para ser franqueado Loucos por Coxinha? Quem é o tipo de cara que não, esse daqui cara não entra? Não, aquele cara que cria muito, é muito criativo, acho que ele deve ter um negócio dele. Dá para montar a coxinha do João, acho que faz total sentido. O cara que está dentro da Lucas Coxinha, ele escolheu um modelo de negócio já validado. Então, qual é o processo? Eu tenho uma ideia, eu converso com o meu consultor, a gente valida a ideia, leva para a operação dele e depois vai para toda a rede. E não, eu acho que aqui vende Guaramix, amanhã eu vou comprar Guaramix e colocar não é assim que funciona. Então, esse cara mais criativo, que não sabe lidar com as diretrizes, com as regras, não é para ser o franqueado. E a gente consegue, muitas vezes, identificar isso nas entrevistas de perfil, nas entrevistas para colocar esse franqueado dentro da rede, né? É meio que uma relação de sócio, assim, né? Como se cada franqueado fosse um sócio. Tipo, você dá alguma sugestão, você dá uma proposta, mas no final, toda a rede, ela decide se aquilo é viável, se não é viável. Rapaz, eu ainda digo mais, que é um casamento. Um casamento. É um casamento. É depois, né? Tem um contrato de casamento. Tudo é a mesma coisa, é a mesma coisa. Casamento, tudo certinho. Você não vai dormir de costas. É um casamento. E às vezes a gente não é mil maravilhas, não. Tem um franqueado que muitas vezes, eu não concordo, entendo, mas baseado em que você não concorda? Realmente eu concordo com você, vamos levar isso, eu levo isso para dentro do comitê. Sim. Né? A gente tem um comitê de franqueados, onde delibera sobre a franquia, e a gente tem o comitê da franqueadora, onde a gente aprova ou desaprova candidatos, onde a gente aprova ou desaprova ações de marketing interna, né? Então, tudo isso é feito em comum acordo. E, por último, e aí muitas vezes quando esse acordo não funciona, nós não chegamos a utilizar, mas precisamos utilizar as prerrogativas de contrato. E aí o contrato nos dá total liberdade segurança, de poder atuar, né? E segurança. E aí, como você falou, se você já se tornou franquia, você passou pelo processo de COF, você passou pelo processo de criar o seu contrato baseado na lei de franchise. E tem que estar sempre se atualizando também, porque os entendimentos jurídicos mudam e você precisa acompanhar esse ritmo. Aí, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui, em alguns casos, né, de lojas que têm, vamos dizer assim, um nível de franqueabilidade, ou pelo menos parece ter de imediato um nível de franqueabilidade maior. É muito comum, pessoas que estão circulando acham que aquilo ali é uma franquia e começa a perguntar ao dono e começa, às vezes, até pressionar amigos, né? E é interessante, eu acho interessante, uma vez testado, validado, passando pelo estudo e dando tudo certo, essa história de você vender as primeiras unidades para pessoas próximas, testa, aprende, né? A gente defende muito na rede a ideia de crescer em ciclos de expansão. Eu não vou abrir no primeiro ano, sei lá, 30 unidades. Você vai apanhar muito, né? Abre 5, abre 8 aqui, aprende com essa operação, né? E vai se estruturando para as próximas zonas de expansão. E me fez lembrar de vários e vários clientes que às vezes me ligavam e diziam, olha, Léo, mas eu tô com um candidato. E o cara não tinha nada ainda, sabe? Tipo, tinha acabado de contratar a consultoria para formatação, não tinha nem a validação do modelo ainda, e o cara já estava querendo vender. Né? Aí me ligam e dizem assim, mas deixa eu vender, eu assumo a responsabilidade e tal. Já tem um ponto, né? Já tem um alugar. ponto, já a pessoa já está querendo, né? E assim, a gente vai toda na conversa de orientação mesmo, de chegar e dizer, olha, não é bem assim, né? Existem riscos para ambos os lados. É um cuidado que a gente gosta de ter muito. Fazer, por exemplo, o estudo de viabilidade, como tem que ser em uma via dupla, né? Assim, poxa, esse negócio está sendo bom para que lado, em que aspecto, né? Então, se eu não tenho um negócio que não foi nem validado ainda, que não está rodando, ou seja, o que eu tenho dados só de uma unidade, que tem uma realidade local, como que eu vou garantir, como que eu vou projetar aquilo ali para que aquilo rode bem em outras situações, em outros contextos, né? Não vai funcionar. Então, assim, é muito legal você já nascer, digamos assim, franqueador, com essa transparência com o teu franqueado, né? Dizer assim, poxa, olha, antes de eu aceitar entrar você, Ayrton, na nossa rede, a gente já fez um estudo aqui e se você alcançar esse resultado, o teu retorno vai ser nessa esteira aqui. Você pode ter uma expectativa de payback na casa de tantos meses, a tua taxa interna de retorno vai ser tanto, e à medida que essa rede cresce, essas estatísticas elas se consolidam, né? Porque você vai dizer, poxa, tem uma unidade modelo A,
ela faturou isso, gerou tanto de lucro, gerou tanto de royalty para a franqueadora, e você vai consolidando essas estatísticas cada vez mais, né? E a gente consegue ver isso no teu discurso, na tua fala, né? E você, poxa, não é colocar por colocar, não vou simplesmente inflar aqui a minha rede e crescer ela, no caso, a todo custo. Saindo dessa esfera de pessoas e continuando ainda nesses desafios, como que vocês lidam, Ayrton, com a questão de treinamento e suporte? Existe, eu imagino, né, toda a parte de um treinamento contínuo lá na Lux Coxinha, mas como que vocês operam isso na prática? Há 2 anos atrás, quando eu cheguei, nós conectávamos muito com o franqueado. E aí eu já cheguei operando na cadeira de gerente de franquias. E o que eu entendi? Que a nossa conexão com o time não tinha tanta rapidez. Então eu tinha um comunicado que eu conversava na segunda-feira com os franqueados, trazia na reunião. Quinta-feira, isso ainda não estava na ponta, né? Então, minha primeira saída foi se conectar com o time. Então, todas as quarta-feiras, inclusive lá está convidado, Matheus também, nós Legal. operamos uma live com todos os funcionários dos quiosques sobre temas diversos. E Massa. dentro dos temas nós trazemos também temas interessantes para a operação. Então, desde inteligência emocional, saúde mental, saúde financeira, dicas de finanças pessoais, Legal. até convidou agora a Catarina Alcântara, mentora de carreira, para falar um pouco de como se projetar para o mercado. A gente traz também ações de São João, a gente traz dentro do contexto. Dia 3 e 4 de agosto, 23 e 24, a gente vai fazer o primeiro workshop de liderança, porque nesse processo nós entendemos que, por pedir sempre que o franqueado tenha um ponto focal na operação, o gerente e o gestor, algumas pessoas foram colocadas naquele local porque era um bom vendedor. Né? E aí eu vou trazer para um cenário que nem sempre um bom vendedor vai ser um bom gestor. Então a gente sentiu essa necessidade de capacitar e montou esse workshop, vão trazer todos para Natal. Serão 2 dias de imersão, um dia voltado à capacitação do time, outro dia de lazer, vou conhecer duna, andar de bugre, mas a gente sentiu essa necessidade. Então, a gente tem uma visita anual a cada operações, onde essa visita nós fazemos supervisão e treinamento, não estamos para pontuar os erros, não vamos lá fiscalizar. Eu fui numa operação onde nós fiscalizávamos e eu via que a gente não tinha resultado, a gente tinha robôs durante a visita e depois com a Lux Coxinha eu entendi que essa experiência de ir e mostrar ao franqueado e fazer questão que ele esteja presente, porque eu não vou na sua casa se você não está lá para abrir a porta para mim. Então, esse alinhamento prévio. Meu consultor vai estar lá na quinta-feira, 3 horas da tarde. É possível? Não, só posso chegar às 18. Então, às 18 ele vai estar lá. Então, acompanhar, vender junto com eles, sentir a dor deles, né? Que é meu franqueado opera loja. Eu não opero loja, eu não tenho nenhuma loja minha. Né? Mas o meu franqueado que entende de loja. Isso não é ruim. Isso é até melhor porque eu ouço mais meu franqueado, ele me dá a informação, eu vou para a ponta, para as operações, e de fato sei que a realidade que ele está me trazendo. A gente mudou agora recentemente o fornecedor de embalagem, porque na hora de fechar a embalagem ela gerava um certo desconforto para o operador. Então nós conseguimos com outro fornecedor, outro modelo, outra faca, enviamos para essa operação, ela passou o final de semana testando, validou, e a partir dessa operação nós inclusive compramos mais caro agora, mas vamos fornecer essa embalagem no modelo que atende o meu franqueado. Então é muito isso. É estar na ponta ouvindo a dor. Hoje eu tenho de estrutura de franqueadora, eu como gerente de franquia e marketing, eu tenho 2 consultores, a gente chama de Nordeste Sul e Nordeste Norte. O consultor que atende Ceará é o que atende Maranhão, Pará, Goiânia e Palmas. E o consultor que atende RN é o que atende Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então a gente faz essa divisão. Nós entendemos que até 30 lojas, pelo perfil da nossa operação, vai conseguir atender. Então, possivelmente, quando a gente chegar no Rio de Janeiro, for para Brasília, a gente vai buscar um outro consultor. Esses consultores eles são responsáveis por fazer a DRE do nosso franqueado de forma amostrada. Então, nós fazemos a amostra da DRE. Nos primeiros 6 meses, nós tivemos 96% das operações com DRE positiva. Né? Nos primeiros 5 meses, na verdade, ficamos muito felizes. Isso atesta muito o que nós trazemos no selo. Mas o franqueado faz junto com o consultor. Você fala assim, pô, você não cobra royalties, você não cobra fundo de propaganda. Por que saber a DRE do franqueado? Porque é importante saber se o negócio está rentável, qual o modelo de negócio que está sendo mais rentável. Né? Não estou interessado em saber... Para você ajudar ele também, exatamente. Né? Então, para saber quanto de capacidade de investimento em marketing de forma colaborativa todos os franqueados conseguem fazer. Então, a gente monta essa estrutura e eu tenho também um analista por trás, onde ela mune meus consultores e minha equipe
de franqueados e dados, né? Então a gente tem reunião do comitê agora próxima terça-feira. Eles receberam hoje o convite da reunião junto com uma análise do comportamento das operações de delivery e junto com a sugestão de uma promoção que a gente vai fazer no Dia do Amigo, já com a estrutura de preço, já com a expectativa que nós buscamos investir. Então a gente tem essa estrutura de consultoria e de suporte ao franqueado. Em paralelo, a gente tem uma equipe de marketing, né? Eu também sou o líder da equipe de marketing, a gente tem um coordenador, que é o Christian, que faz toda a junção ali de informação e trabalha muito bem com a nossa social media, isso interno, e temos também um design interno. E aí eu contratei agora uma agência, né? Nós contratamos uma agência para só fazer rede social, então nós preparamos a estrutura e eles executam mais o braçal e a gente vai aumentar esse time. Tem o gestor de tráfego que é terceirizado também. Então, para esse universo de marketing, nós não decidimos por agência, queremos ter mais velocidade na criação do conteúdo, mas na execução, sim, a gente vai terceirizar o trabalho mais braçal para que consiga dar velocidade aí. E é uma turminha que eu estou aprendendo a lidar. É o home office, às vezes desconstruir o comum. No meio da tarde, tive um insight, vou gravar, pega o celular, vai para a loja e grava, como aconteceu ontem. Saiu agora, acabou de sair no Instagram, então o pessoal viu um trend no Instagram, viu que é um Reels que vai sair, que está em alta, e se não for agora, não for no lance, não perdeu o time. Então, não tem o alcance, não né? Tem o alcance. Então, fizeram agora, gravaram, saiu na rede social e o pessoal já está parabenizando aqui. Então, conseguir deixar esse time mais autossuficiente é bacana e capacitar. Nós investimos pesado. Fomos a única franqueadora que levou consultores e equipe, além dos sócios, para a BF Week. Né? Só se você se relacionou lá em São Paulo, você viu que eram os CEOs, eram os fundadores, diretoria. Não tinha consultor, diretoria. E a gente levou a ponta para entender mesmo o processo. O próximo ano vamos levar toda a equipe. Participamos da capacitação agora da ABF em Pernambuco, também mandamos um consultor, passou 9 dias lá se capacitando, desde a escolha do franqueado até a validação de um contrato, né, passou por outro processo, suporte, e esse candidato, e esse consultor nosso, um funcionário nosso que vai para a capacitação, ele tem por obrigação replicar então a empresa paga 100% da capacitação e ele precisa transferir esse know-how internamente para a equipe. Então, executar, né? Então se ele vai lá, não só executar, mas dividir com a equipe. Se ele vai lá e passa 9 dias de treinamento, ele tem que treinar 9 dias a equipe internamente com todo o conteúdo que ele aprendeu lá. Então, façam que tenha engajamento e faça com que a gente consiga replicar. Né? Então, eu pago um curso e funciona para 5, né? É assim que a gente estrutura a nossa base. Incrível, Ayrton. Esses consultores que você falou, eles operam como, tipo, sucesso do cliente? Consultores de sucesso do cliente, é isso? Consultor de campo. Basicamente, o trabalho dele é acompanhar um franqueado desde a implantação. Então, quando o comercial faz o fechamento, ele já direciona dependendo da região, mas ele já me direciona e eu destino qual é o consultor que vai atender. Da implantação, normalmente é o consultor que vai participar da implantação no dia, vai estar lá com o franqueado, que vai receber previamente o franqueado aqui em Natal para o franqueado treinar, para sentar, pegar o contrato de franquia e dizer, lembra isso aqui que você assinou? Isso quer dizer na prática isso. Isso aqui você vai procurar no financeiro, você procura esse contato. Então, todos da operação se apresentam para, no meio do processo, o franqueado lembrar, tive um problema atrás no meu boleto, quem eu procuro? Então, tem todos os canais abertos para ele e participa do dia a dia, acompanhando os números. Nós temos a meta da empresa de faturamento, nós temos a meta do time, que é 5% acima da meta da empresa, que nós alcançamos agora também em junho, e nós temos a viabilidade financeira feita para esse franqueado lá no início. Então, eu posso não estar atuando fortemente com aquele franqueado porque ele já atingiu a viabilidade financeira dele. E eu vou atuar com mais força naquele que tá precisando não atingiu. Mais. Se todos já atingiram, eu vou trabalhar a meta. Quem já atingiu a viabilidade, eu vou trabalhar a meta da empresa. Quem já atingiu a meta da empresa, eu vou trabalhar a meta do consultor. E aquele franqueado que eu entendo que tem mais capacidade de aumentar, escalar seu faturamento, eu vou lá, vou em loja. Então, a gente tem essa liberdade. E, claro, não é ainda o cenário perfeito, temos muito que aprender. Nós somos aí ainda destinados a trazer sempre o melhor para o nosso franqueado. Legal. Muito bom, cara. O empreendedorismo, muita gente acha que você precisa criar uma nova solução disruptiva, um negócio fora da curva. Mas a franquia está aí com uma oportunidade clara de empreendedorismo, muitas vezes com investimento baixo, às vezes com investimento mais alto. Mas a verdade é que o risco é muito baixo do negócio dar errado justamente por toda essa estrutura que a franqueadora oferece, né? Então, existe toda uma rotina, um dia a dia, equipamentos, ferramentas para fazer esse sucesso
acontecer. Acho que a gente está partindo aqui para o final, né, Léo? Sim. Queria perguntar para você quais suas recomendações para uma empresa que está iniciando essa parte de crescimento, de expansão no modelo de franquia. Tipo, o que é que ele precisa se atentar mais? Qual estrutura inicial ele deve ter? O que é que você recomenda como pontos principais para esse perfil de empresa? Eu acho que o primeiro negócio é entender se tu é apaixonado pelo que você faz. Acho que é o primeiro cenário. Eu sou louco, apaixonado pelo que eu faço. Beleza. Procura uma empresa como a Rede, para que estruture o teu negócio, para que esse sonho, de fato, ele seja palpável, que eu consiga, de fato, ter um investimento e ter o retorno dele, para que outras pessoas consigam Realizações atestar. também, né? Exatamente. Então, o meu negócio é franqueável e depois é respeitar o investimento do outro. Não é abrir de qualquer jeito. É saber que no começo você vai abrir, vai ter uma dorzinha de cabeça. Você vai colocar, infelizmente, aquele cara que não é 100% o perfil, é 70%. Mas aí, toda hora você está no 80%, 10 e 10. Então, 80% da rede vai estar ali crescendo, 10% vai estar ali no banho-maria e 10% vai precisar ser trocada. Os franqueados de 80 vão comprar os 10. Então, vai existir esse cenário. É algo comum de se acontecer. Você passou 5 anos de contrato, você está com 3 anos. Então, é uma coisa sobre repasse, né? Eu já tive repasse de operações que mudou totalmente o cenário. Então, realmente você estar disposto e fazer as coisas da forma correta, de acordo com as diretrizes do contrato de franquia e com respeito no seu investidor. Acho que é o primeiro O repasse, passo. por exemplo, que o Ayrton citou, é algo que lá fora acontece muito mais que aqui no Brasil e aqui acontece bem pouco. Que é muitas vezes você tem uma operação que, por N motivos, não está dando certo. Às vezes não é só o mercado, mas às vezes pessoalmente você tem algum problema pessoal, ou então você precisa viajar, enfim. E você precisa repassar aquela operação para outro. Aqui no Brasil existe pouco ainda essa cultura, entre aspas, né, de você repassar, mas eu acredito que está aumentando, né? Tipo, o pessoal está sabendo mais como fazer isso da forma jurídica correta. E tem até, Matheus, algumas pessoas que veem aquela operação, montou uma operação por 100 mil, hoje a operação vale 250 e ele repassa porque para ele rentabilizou bem mais. Não é só uma franquia, é um negócio. Sim. Né? Ele Então, multiplicou o capital ali, no o capital espaço ali, curto de tempo e que já era, para né? ele tá fantástico, aumentou o valor extra da empresa, então por isso também a gente tem mais franquias do que franqueados, porque cada vez que você tem mais franqueado, diminui o valor extra da sua empresa e aí a gente vai cada vez estruturando mais isso. Mas eu acho que trazendo para o cenário de quem quer começar, é isso, é buscar se qualificar, entender se de fato o negócio faz sentido e entregar realmente que você está disposto para o investidor. Fantástico. Aí, então, antes da gente ir para a pergunta final, enfim, é muito interessante, né? A gente vê uma marca nossa, Potiguar, genuinamente Potiguar, que começou ali com um carrinho de coxinha, hoje fabrica mais de 2 milhões de unidades de coxinha por dia. E é interessante a gente conversar sobre essas estratégias, né? Antes de começar o episódio aqui, a gente fala como muitas vezes os franqueadores conversam um pouco, né? Entre si, acabam não compartilhando dessas estratégias. Se eu vou usar mais um consultor de campo, ou se eu vou usar um consultor que tem essa pegada de sucesso do cliente, que faça DRE juntamente com o cara, que viaje, que vá vender coxinha juntamente com ele, que tem esse quê de relacionamento. Acho que esse tipo de conversa, o que acontece nos bastidores, né? O que é vida real, agrega muito para o franqueador, né? Principalmente quem está começando, que está, será que esse modelo funciona, não funciona? E essa forma aberta de conversar, né, tanto com você, que o Pablo sempre tem também, assim, eu acho que demonstra muita generosidade de vocês, né? Isso é muito legal. Antes da gente ir para a pergunta final, eu queria que você falasse um pouco mais sobre inovação e adaptação. Eu gostei quando você falou o seguinte, olha, é um conceito que a gente usa na rede também, a ideia de você errar pequeno, né? Diz assim, olha, eu não vou simplesmente sair mudando tudo na rede. Tem alguma ideia nova, eu testo naquela unidade que surgiu e se der certo, aí beleza. Foi a história da embalagem, né, que você citou aqui no nosso episódio, que nasceu em uma unidade, se testou ali, trouxe. Muito bacana esse método. Que outras ferramentas vocês têm do ponto de vista de inovação? Como vocês lidam com essa gestão da inovação? Às vezes é difícil para quem está começando, porque você tem ideias nascendo o tempo todo na rede, né? Com pessoas e de lugares que você não estava acostumado a ter. Como é que vocês gerenciam isso na Loucos por Coxinha?
No início foi mais difícil, né? Hoje a gente tem estrutura para isso, né? Hoje a gente tem uma equipe de inovação, principalmente de produto, né? Mas no início foi mais difícil a gente conseguir esse cenário. Então hoje a gente tem uma equipe da indústria só voltada a testar nossos produtos. Então eu estava comendo camarão domingo, só pra vocês terem ideia. Então a gente fez lá um processo ultracongelado e pré-frito do produto. Então semanalmente eu estou lá provando alguma coisa. Que vai sair ou não vai sair. Eu digo, às vezes, aqui é um cemitério de ideias. Viu? Aqui a gente sai 2, 3 ideias, mas morre muitas lá, porque a gente faz, assim, sem ter um compromisso com o erro enquanto está nos bastidores. Então, vamos fazer, vamos testar. Acha que é válido? Vamos testar internamente, né? Não dá para deliberadamente sair testando. E essa ideia faz fit com o teu negócio. Vi aqui uma oportunidade de trazer o sorvete para a operação. Tá. Isso é o produto de conveniência, é o que está buscando. Eu tenho estrutura para as pessoas se comportarem tomando sorvete. Dá para vender sorvete com coxinha, então você vai fazendo basicamente isso. Então, acho que é o primeiro é entender se aquela ideia ela tem mais ou menos fit aí com o teu negócio ou, de fato, realmente não faz nenhum sentido. É porque você está vendo, tá vendendo muita paleta mexicana. Amanhã eu vou botar paleta mexicana nas coxinhas. Pode perder a identidade, não pode, da marca. Não pode fugir. Então, tem a ver, tem. E hoje a gente busca incessantemente parcerias. Então, eu fechei a parceria recentemente com a Nestlé. Nossos produtos vão sair com a logomarca, né, Nestlé Professional. Fechamos a parceria agora com a empresa detentora das marcas da Barbie, do filme Jogos Vorazes. Então, vou dar um spoiler. Em dezembro tem embalagens dos Jogos Vorazes, onde as embalagens vão formar a trilogia. Tem caixinha de coxinha com a logomarca do filme. Então, nós somos atrevidos, fomos atrás, eu liguei como se fosse a maior franqueadora do mundo e falei, assim, mas isso foi muito troca de boas práticas. Uma franqueadora de Recife já me passou esse contato. Hoje, quando eu chego no shopping, eu ligo. Vi que tem operações aqui, tem um touch perfume, tudo bom, amigo? Como é que tá? Vi que tem Sal e Brasa. Fernando, como é que tá a tua operação aqui? Às vezes a operação tá rodando bem, a outra não tá. Eu tenho uma percepção no shopping porque fui num horário ou de um corredor e esse franqueador tem de outro. Lá fora a gente troca muito isso. Então, eu tive recentemente, quinta-feira eu tive na Chili Beans, conhecendo todo o processo de treinamento de franqueados, como que eles faziam a disseminação dessa cultura com a equipe. Então, a gente busca muito essa referência e troca muito, né? Inclusive, deixo aberto aqui minhas portas. Quem tem o meu negócio, quer iniciar, vamos conversar. Vai lá para trabalhar com a gente, nosso cowork. A gente fica ali no Alecrim, por enquanto. Depois vamos para Macaíba. A gente tem as portas inteiramente abertas. Os canais de comunicação, a gente tem o saque. Agenda a visita, recebe... Hoje a gente recebeu uma turma de engenharia de produção da UFRN. Então, a gente está ali aberto para trocar conhecimento, realmente para agregar. Tem um ou outro que traz um insight que a gente coloca dentro da nossa operação ou consegue levar para dele. Então, acho que esse é o sucesso, esse bom relacionamento. Nós, com esse bom relacionamento, levamos até o nosso produto. Fomos apoiador, a única marca do Nordeste apoiador da ABF Week, né, que é o maior congresso de franqueadores do mundo, que antecede a maior feira de franquia do mundo, que aconteceu agora em São Paulo, do dia 28 ao dia 1. Nós estivemos lá, deu 61 mil visitantes em potenciais investidores de franquia. Então, acho que é muito esse desejo de querer fazer melhor todos os dias. Maravilha. Ayrton, gratidão, viu, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conversando com a gente, com os nossos empreendedores. E como que a nossa turma te acha nas redes sociais, acha Loucos por Coxinha? Deixa aí os teus contatos e já uma mensagem final que você queira passar. Acho que a gente tem o nosso site, né, www.loucosporcoxinha.com.br. Lá tem um contato no nosso saque. Tem o meu LinkedIn também, Ayrton Carvalho, sou extremamente ativo lá. Lá tem meus contatos, a gente troca conexões. Tem um perfil no Instagram, @Ayrton Carvalho OF, Ayrton com Y. Então, estou sempre aberto e ativo para ouvir tua ideia e muitas vezes dar o meu parecer. Às vezes é duro, quando precisa ser, mas dentro do meu conhecimento, assim, a gente tentar agregar as outras marcas e ser colaborativo. Acho que a mensagem final é começar pequeno e pensar grande e ser apaixonado pelo sucesso do seu franqueado. Aí não tem como esse negócio dar errado, né? Vai ser difícil no caminho, mas não tem como dar errado. Né? E agradeço aí o convite de vocês, uma honra. Maravilha. Sou fã dessa empresa. Obrigado. Faço questão de acompanhar e ser parceiro, né? Acho que isso
no nosso caminho. Maravilha, Tamo Ayrton. junto. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Papo super bom aqui. E obrigado você, empreendedor, né, que acompanhou o nosso episódio até aqui. É uma honra pra gente sempre ter a sua audiência. Fique acompanhando aí, esteja ligado. Você que chegou agora, a primeira vez está no Redcast, não deixa de se inscrever no nosso canal, né? Ativa aí as notificações, isso é importante para que você receba ali sempre um lembrete que tem episódio novo. Muito obrigado aí pela sua audiência e até o próximo episódio.